Vamos então ver a lição número 1, que está baseada no versículo 10. Vamos olhar? Vamos olhar? Dá tempo da gente ver, né? Com calminha. Veja aí. Então, a lição número 1 é: o rompimento do cristão com o culto levítico é percebido em nosso novo altar. Bom, para nós entendermos tudo isso, é necessário lembrar que o autor de Hebreus, conforme nós podemos deduzir do versículo 11, olha o versículo 11. Estão lendo? Leiam silenciosamente o versículo 11. Olha lá. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Esse versículo está descrevendo um ato cultual judaico. Esse ato cultual judaico se encaixa perfeitamente naquilo que é estabelecido em Levítico capítulo 16. E sabem sobre o que Levítico 16 trata? Levítico 16 trata do dia da expiação, que nós conhecemos, já ficou até famoso na língua hebraica, como Yom Kippur. Então, todo esse texto que está aqui, conforme nós deduzimos a partir do versículo 11, todo esse texto tem como pano de fundo, na mente do escritor, o dia da expiação, o Yom Kippur. E o Yom Kippur é descrito, as cerimônias do Yom Kippur são descritas em Levítico 16. Então, a partir disso, nós podemos entender melhor o que vai ser dito aqui. O que o escritor tem em mente? O Yom Kippur. O Yom Kippur, o dia da expiação, até hoje os judeus celebram, esse ano vai cair no dia 24 de setembro. É 10 dias depois do Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? O Ano Novo Judaico. O Ano Novo Judaico chama Rosh Hashanah. 10 dias depois do Rosh Hashanah, aí tem o Yom Kippur. Nesse ano cai, dia 24, passagem para o dia 25 de setembro. Então, quando o autor de Hebreus escreveu esse texto, ele estava pensando no Yom Kippur. Então ele fala, olha, Cristo morreu fora da porta. Olha, no Yom Kippur isso acontecia também. As carnes dos animais eram queimadas fora da porta. Então ele tem o Yom Kippur na cabeça. Muito bem, então tendo isso aí em mente, vamos então olhar agora para o versículo. Olha como o versículo foi composto. Diz assim: possuímos um altar. Começa assim. E aí a pergunta que surge é a seguinte: que altar é esse que nós possuímos? Oi? O altar é o nosso coração. Os que ministram no tabernáculo não podem comer o nosso coração. Pode? Não, né? Acho que coração, Graciete, não vai encaixar aqui não. Até porque o texto não fala muito sobre o nosso coração, né? A passagem não trata sobre o nosso coração. O que é o altar? A nova aliança é o altar. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Tem a ver com a nova aliança, mas ele está focalizando num detalhezinho dela. O que é um altar? O que acontece em cima de um altar? O sacrifício. Que altar é esse então, que nós temos? Parece que esse altar é a cruz. Tanto pode ser a cruz, e o maior candidato é a cruz, porque no versículo 12, ele fala sobre, indiretamente, né? Ele fala sobre a cruz de Cristo. Olha o 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, ele tem a cruz na cabeça. Então, parece que o altar que nós temos é a cruz. Nesse altar que é a cruz, Cristo foi sacrificado. Ok? Agora, é interessante. Quando ele fala sobre o altar, ele não pensa só no altar em si. Ele pensa também no que está colocado sobre o altar. Como é que eu sei que ele pensa também no que está colocado sobre o altar? Como é que eu sei? Porque fala sobre
comer. Então, o autor de Hebreus está pensando na cruz de Cristo e no próprio Cristo crucificado. Então, quando ele fala nós temos um altar, ele está pensando na cruz e pensando naquele que está fixado nessa cruz. A cruz é um altar. Quem está sobre ela? Jesus. Os levitas tinham um altar. O que estava sobre o altar deles? Um animal, um bichinho lá, né? Nós temos o altar também. Esse altar é a cruz. E quem está sobre esse altar? Jesus, o nosso Salvador. Nós temos esse altar. Esse altar é o altar cristão.